Então, esta é a gravação relacionada à primeira aula de cognição musical que foi esta quarta-feira, hoje é sexta. Estou gravando só para fazer aqui um relato do que foi discutido lá. Vieram dois alunos, então a aula acabou sendo assim bem dinâmica, e interessante. E eu tinha a princípio pensado em gravar a aula, né, mas aí eu vi que ficaria muito difícil porque tem pergunta e resposta e todo mundo fala e tal, e a gente vai para outros caminhos também conforme a aula vai evoluindo, que foi o que aconteceu aqui, inclusive, que eu vou falar a respeito, né? Mas basicamente a primeira aula de cognição musical, o que eu queria dizer nesta aula, e vou falar aqui, é o fato da cognição musical ser alguma coisa que é misteriosa, que ninguém sabe porque ela está assim, como se fosse, né, fazendo uma comparação aqui com esta imagem de de um abismo, né, que em inglês chama gorge, Gorge. Esse daqui é o National Gorge Park, National Gorge Park, é o Rio Colorado, mas enfim, é só para ilustrar uma ideia, né, do que vem a ser, na minha opinião, esta questão da cognição, não só a cognição musical, a cognição de modo geral, né, que ela está entre dois lados aqui, tem a neurologia, que estuda o cérebro, e todo o entendimento quantitativo de como os neurônios disparam, quais são os neurotransmissores envolvidos com os processos, as áreas cerebrais, os caminhos neurais, é, a bainha de mielina que ajuda a transmissão da informação de uma maneira mais rápida, os dois hemisférios do cérebro, a máquina do cérebro, né, que se diz agora com menos ênfase, mas se dizia, inclusive o vídeo que a gente acabou escutando na aula, que eu coloquei aqui o link, também deixa isso bem claro, a questão do lado direito, do hemisfério direito, ser uma máquina de processamento paralela, como se fosse uma máquina de processamento paralelo, que normalmente estão atribuídos processos holísticos, né, a este hemisfério, que está relacionado, por exemplo, com a intuição, a criatividade, né, com a arte. E o hemisfério esquerdo seria como se fosse uma máquina de processamento serial, da onde existe a noção de tempo, né, que é o passado, o presente e o futuro, especialmente o passado e o futuro, né, que ocupam grande parte da nossa atenção ao longo do dia, pensar no que aconteceu e pensar no que será, né? E são duas ilusões, no final das contas, porque nenhum dos dois existe, né? O que existe são as reminiscências de um presente que já aconteceu e as possibilidades de um presente que ainda não ocorreu, que será no futuro. Não estou dizendo com isso que não é importante, é extremamente importante nós pensarmos nessa linha do tempo, mas ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela se torna asfixiante, ela toma muito do nosso, da nossa atenção, e o que gera processos de ansiedade, de depressão e tal. Bom, enfim, mas isso daí também é uma coisa que a gente foi por esse lado. E então é desse lado aqui direito, né, que eu estou falando, seria a parte da neurologia desse precipício, né? E do lado esquerdo seria a parte da psicologia, que é o estudo da mente. Então, o que é a mente e o que é o cérebro, e como eles estão relacionados, seria essa possível ponte aqui, né, que existe nesse Parque Nacional do Gorge aí, mas que na verdade em relação à cognição não existe, né? O que existe é um mistério. Existe vetores que apontam naquela direção. Então, por exemplo, a psicologia experimental, a psicologia evolutiva, ela se vale de métodos científicos, né, como a teoria da evolução, ou experimental, que é um processo empírico, né, com dados estatísticos, tal coisa, para tentar entender como que essa ponte vai se formando, essa possível, poderia se formar para entender
o que é cognição no final das contas. E do outro lado, a neurologia, que tem hoje em dia com os métodos computacionais e as técnicas de escaneamento cerebral, né, como ressonância magnética. O pessoal lá da UFABC usa bastante, eles falam muito sobre isso, né, sobre eletroencefalograma, sobre aquela NIRS, que é uma coisa que eles usam muito, que é quase como se fosse um oxímetro, né? Daqueles de medir pulsação sanguínea pelo dedo, só que é uma touca que tem um monte desses oxímetros, né? Que tem a luzinha e o receptor da luz, ele mede esse fluxo da, da vascularização do cérebro, do córtex, né? Para tentar entender, né, essa relação, especialmente com a música, né? Quais as áreas que acendem, quais as áreas que ocorrem, mas você vê que isso tudo está de um lado da coisa, né? Está do lado quantitativo, empírico, científico. E o outro lado da psicologia experimental, que se vale de dados estatísticos e tal coisa, também está do outro lado da mente, como aquilo funciona. E a cognição seria esse elo perdido, essa ponte é, que, que é idealizada, mas que nunca foi, provavelmente nunca será construída, que seria a questão da ciência conseguir finalmente entender como funciona o processo cognitivo a partir do qualia e do quanta, juntando o qualia da psicologia e o quanta da neurologia, né, nesta possibilidade. Então, cognição, a raiz da palavra vem de entendimento, é você entender algo, cognição, né? Quando você não entende, quando não se entende algo, é uma incógnita, né? Então, daí que vem uma incógnita, é algo que não se tem entendimento, que é impossível entender com aquilo, com a informação que se tem no momento. Então, a cognição é o estudo do conhecimento, é o estudo do entendimento, o processo pelo qual, né, o cérebro consegue gerar esta capacidade de perceber, de entender, de intuir, de predizer, né? E no caso da música, a cognição musical, todos esses processos ligados a isso. E eu acho que assim essa ponte nunca existirá, por razões que eu vou tentar assim apontar por que eu acho isso. E mas de qualquer maneira é muito válido e deu-se passos muito importantes no começo, nas primeiras 2 décadas do século XXI, que foi essa explosão que nós vimos aí da neurociência cognitiva, né? Que é uma coisa que se vale muito aí o pessoal lá da UFABC, eles falam exatamente em neurociência cognitiva. Eu gosto desse termo, acho interessante, que seria o equivalente na psicologia da psicologia experimental, só que do outro lado, né? Da mesma maneira assim que similar aos dois hemisférios do cérebro, né? Que eles são de fato separados. Eles são completamente separados, quer dizer, quase completamente, porque tem um negócio que chama corpo caloso, que é um feixe de fibras, quase como se fosse para transmitir informação de um lado para o outro. Mas existem muitos casos de pessoas que têm sérios problemas cerebrais, que têm surtos de epiléticos e coisas assim, porque aquilo começa a disparar de um lado para o outro. Vai lá o neurologista, depois de tomar. Espera-se que depois de uma boa análise do processo, eles cortam o corpo caloso. Então o cara fica com dois cérebros: tem o cérebro do lado esquerdo, tem o cérebro do lado direito, que são completamente independentes um dos outros. E melhora, a pessoa fica. É quase como uma lobotomia, né? O que era lobotomia? Enfiava uma espátula pelo nariz ou por cima do olho aqui e ia até o lado, a parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que está intimamente ligado com poder de decisão, com escolha, com se conter e tal, e vai lá e dá meio que uma zoada com aquela parte. Existe um nervo, né, que eles chamam de nervo dentro do cérebro, que é um caminho neural que vai do córtex pré-frontal para trás, e quando a pessoa tem aqueles ímpetos
de enorme depressão, até ímpetos psicóticos que alguns desses pacientes tinham, depois de destruir essa conexão, a pessoa ficava calma, ficava tranquila. E tem muita gente, existiu um momento nos Estados Unidos, na década de 50, se vocês podem até procurar na internet, é muito interessante, que foi um boom assim de lobotomia. O que inventou a lobotomia, acho que era até um português, se não me engano, de origem portuguesa pelo menos, ele viajava aos Estados Unidos fazendo lobotomia torta direita. Tiveram centenas ou dezenas de milhares de pessoas que foram lobotomizadas e agradeciam imensamente depois daquilo, porque era um processo super rápido, em 15 minutos estava feito, não voltava mais e a pessoa se livrava daquele problema que ela tinha, aquela depressão, aquela coisa. Obviamente isso foi... Ele ganhou até o prêmio Nobel por causa disso. Mas aí depois caiu, né, em esquecimento e tal, e obviamente eu acho que a indústria farmacêutica prefere a castração química do que a castração clínica, né? Que aí existe sempre a necessidade de se consumir mais remédios, mais ansiolíticos, nunca para, né? E isso é uma fonte de renda inesgotável. E o processo dele, que eu não defendo, mas era um processo permanente, né? Que era barato, permanente, fazer. Tem até uma irmã do Kennedy, do John Kennedy, que foi lobotomizada. E é isso, tem gente, tem até entrevista de pessoas que foram lobotomizadas que ainda estão vivas por aí e tal, que aparentemente parecem assim, ok, não é aquele estereótipo da pessoa estar babando e completamente lesada, não, a pessoa está lá, está calma só, simplesmente, porque não tem aquele ímpeto. Enfim, mais uma vez, não estou defendendo lobotomia, só estou dizendo que existiu esse processo e não há muito tempo atrás, isso coisa aí de menos de um século, né? Década de 50 e tal. É muito interessante se informar um pouquinho a respeito desse momento. E tem até no YouTube filmagem da época, em preto e branco, de lobotomia. Não sei se eles tiraram do ar isso, mas até pouco tempo eu vi. Era uma coisa muito rápida. Era muito rápido, era impressionante como o negócio funcionava. Mas enfim, aí nós temos essa questão da cognição musical, que ela é estudada por esses dois lados, o lado da psicologia, que pensa na mente, e o lado da neurociência, da neurologia, com o aparato computacional e os métodos não invasivos ou semi-invasivos, né, de escaneamento cerebral, né, porque tem alguns que você tem que tomar uma tintura, acho que é o PET, para positron alguma coisa, para de emissão de positron, que é o H+, né, que é basicamente o hidrogênio sem o elétron, fica H+, ou seja, fica um próton, né? E aí para poder ser visto isso, a pessoa tem que tomar uma tintura que vai lá no cérebro e aí tem um escaneamento, nossa, de milímetro a milímetro, isso é uma coisa impressionante de se ver, vocês já devem ter visto isso. Mas o fato é que, e isso eu também sou, eu posso dizer na primeira pessoa, não, a neurociência, por mais que você estude, e ela é intrincada, ela é cheia de informação, então ela não vai dar essa ponte para a cognição. Eu fiz o curso lá no Coursera, que a Unicamp assinou esse acordo, né, com a Coursera, e eu fiz o curso mais difícil, mais extenso que tem no Coursera, que é um curso de neurociência. Falando geral, realmente é um curso muito difícil, muito complicado, cheio de nomes, cheio de situações. E eu esperava com isso chegar um pouquinho mais perto desse abismo, do problema que é da percepção, pelo menos como que a partir disso que a gente vê aqui, que a gente tem essa informação bem científica, bem mapeada, tal, que uma pessoa tem uma percepção, seja de uma cor, seja de um sabor, seja de uma memória, de um rosto, de uma reminiscência. E eu terminei as 12 semanas de curso e me frustrou isso, que era quase como se fosse, nunca, não existe absolutamente nenhuma menção de como esse negócio é feito. E teve um rapaz, um filósofo, eu acho que, não sei se ele é filósofo, eu acho que ele é filósofo, mas também tem alguma coisa na computação, que chama David Chalmers. E ele falou disso, do hard problem of consciousness e o easy problem of mind, eu acho que era mind.
The easy problem of mind and the hard problem of mind. O hard problem é como que a consciência funciona. E o easy, que também é insondável, é como que a percepção funciona. Baseado em tudo aquilo que está acontecendo, todos esses relés pulando e clicando e indo de um lado para o outro, como que forma a percepção? Como que isso no final das contas, gera o entendimento? Porque, na verdade, todas as nossas experiências, objetivas e subjetivas, são qualitativas. Não é quantitativo. Quantitativo é um processo, é um mecanismo, é como a noção do tempo, que a gente precisa dessa noção do tempo. Claro que precisa, não tem como a gente viver sem pensar em tempo, mas de fato o tempo não existe. Não existe nenhum tipo é, de, de experimento físico para comprovar a existência do tempo. Tem 1000 experimentos para comprovar a existência da eletricidade, tem 1000 experimentos para comprovar a existência da gravidade, tem 1000 experimentos para comprovar a temperatura, que não deixa de ser também um tipo de onda eletromagnética, como é, né, a luz, né? Mas não existe, porque não há. Isso é um processo psicológico que separa. Nós estamos vivendo sempre no presente. Se a gente não tem uma reminiscência do que aconteceu, ou a gente não tem uma expectativa do que acontecerá, a gente não vive, claro. Então é importantíssimo. Mas é também fundamental a gente traçar uma, uma divisão entre o que existe e o que é um conceito importante, como é a questão do tempo. E o conceito do quantitativo, do 1 mais 1 igual a 2, é também uma noção dessa. É um modelamento muito útil, que senão a gente não conseguiria fazer uma série de coisas, praticamente acho que não sobreviveria, mas aquilo não existe, na verdade. É uma representação, o quantitativo. As nossas experiências todas são qualitativas. E só que aí quando você examina o cérebro e o sistema nervoso, ele é todo quantitativo, né? Tem maquininhas, como se fossem maquininhas funcionando e processando informação lá, né? E se sabe muito sobre a parte biomolecular, os potenciais de ação, aquela coisa toda, mas como que isso, no fim das contas, gera o, o qualitativo, né? Gera a nossa experiência, a nossa percepção. E o mais difícil é como que isso gera consciência, que para mim consciência é cognição. Aliás, as palavras vêm da mesma raiz, consciência, cognição, da mesma raiz etimológica, que para mim a diferença é a cognição com atenção, a atenção da cognição, do entendimento que nós temos como se fosse um foco de luz, que é essa atenção, que nós conseguimos até um certo ponto, não totalmente, mas a gente controla, a gente até pode prestar atenção em uma coisa, não em outra. Claro que isso não é completamente voluntário, né? Que nem falar assim, não pense num balão vermelho, né? Todo mundo pensou no balão vermelho, ou não, não pense num elefante cor-de-rosa, você vai pensar, né? Então não é completamente voluntário, mas tem uma boa, um bom controle, um controle interessante disso. Enfim, deixa eu conectar aqui que o laptop está reclamando. Estava fora da tomada. Então, a cognição musical sempre começa a ser tratada com historinhas, com metáforas, que falam mais ou menos sobre isso, como a minha historinha aqui desse abismo, né, que ela está, é algo que se define através dos vetores que apontam para ela, né? E eu acho que tem tudo a ver com o problema difícil da mente, que é o problema da consciência. E esse vídeo aqui que está aqui embaixo é a entrevista de uns 10 minutos, mais ou menos, do próprio David Chalmers explicando isso para um professor de física, que ele se coloca na situação até da neurologia, da ciência dura, tentando falar, não, mas tudo pode ser explicado. A gente não conseguiu ainda, mas tudo é possível. E o Chalmers fala, na verdade, não. Pode ser uma coisa fundamental do universo, como, por exemplo, a gravidade.
Sabe-se muito sobre gravidade, tem tratados, tem livros. Eu baixei um livro uma vez que devia ter umas 1000 páginas sobre. O nome dele era Gravidade, Gravity, uma coisa que vai um monte de equação e tudo, mas o que é a gravidade ninguém sabe. Ninguém sabe como as forças fundamentais da natureza, como o que é eletricidade, não se sabe. Sabe como lidar, como fazer uma série de coisas. Toda a nossa tecnologia eletrônica, digital é baseada nisso, mas o que é de fato aquela força, aquele campo que existe, que funciona, e como que a movimentação daquele campo elétrico gera um campo magnético e vice-versa. Então, tanto é que se fala em campo eletromagnético, porque a variação de um gera o outro. É tudo um grande mistério. Então, a ciência não está aí para trazer informação ontológica, ela é epistemológica. Baseado nisso, que a gente não sabe o que é, vamos criar todo um processo, né, de entendimento e de utilização. Usa-se, claro, usa para fazer um monte de coisa bacana que a nossa tecnologia tem, mas o que de fato é, não dá para saber. Então, o Chalmers vai nessa possibilidade. Pode ser que a consciência seja algo fundamental do universo, né? Que não tem como a gente explicar. A gente lida, a gente usa por pelo menos duas abordagens, né, mais importantes, como a psicologia e a neurociência, né? Cada um de um lado apontando para esse grande mistério. E indo nessa toada, não é à toa, na minha opinião, que o David Huron gravou aqui. O que é Music Cognition? É um vídeo de 20 minutos que ele não responde nada, ele pergunta, na verdade. Ele fala essas 104 perguntas aqui, vai embora o negócio. Para a gente ler tudo isso, só para ler vai demorar pelo menos uns 20 minutos. Para ler e discutir, falar, vão ser dias. Tá? Então, o que eu acho que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, em outras palavras, isso que eu estou falando aqui, do abismo, do mistério, do insondável, daquilo que não dá para ser tocado, mas que leva a uma série de questionamentos muito interessantes. E cada pergunta dessa dá com certeza uma tese de doutorado para mim. Então, e ele é uma pessoa muito inspirada, né? Então, por exemplo, essa daqui. Por que as pessoas fazem música? Por que a gente faz música, né? Por que existe? Por que ela é tão fundamental para a humanidade, né? Como a linguagem, né? Como eu já falei, não existe registro histórico de nenhum grupo humano que não tivesse música e linguagem. Existem diversos, desculpa, existem diversos exemplos de grupos humanos que não tinham noções que parecem fundamentais, como a noção de uma divindade, da origem, como que eles surgiram, a noção de cores, né? O que é a diferença entre um verde e um vermelho, a diferença numérica, né, entre um mais um que dá dois, né? Tem grupos que falam assim, é um ou muitos, né? Mas todos eles têm música e têm linguagem. Então é um negócio bastante interessante. A outra aqui, a música de alguma maneira contribui para a sobrevivência da espécie humana? Existe alguma coisa que seja fundamental na música, que contribua para a sobrevivência? Ou seja, a pessoa não tem música, ela morre, ou um grupo. Eu acho que é mais ou menos, por exemplo, como uma deficiência, né? Que nem o famoso, o incrível livro, na minha opinião, sensacional, o livro ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, não é à toa, o ensaio sobre a cegueira, né, do Saramago, que, que existe uma comunidade muito grande de pessoas com deficiência visual, mais de 500 mil pessoas só no Brasil, e elas vivem, certo? Sem. Mas o ponto da ficção do Saramago, no ensaio sobre a cegueira, é o que aconteceria se todos ficassem cegos? Todos. E aí ele vai desenvolvendo essa ficção, e quando eu li, era sempre como se fosse, eu pensava que a coisa chegaria nesse ponto, a coisa ia muito mais. A grande competência, a genialidade dele de ir trazendo mais e mais implicações do que aconteceria e o caos que seria, né?
Então não daria para ser. Então será que a música também, porque existem pessoas com esse tipo de deficiência, que é a amusia, que não tem uma sensação tonal, né? Eles chamam também de surdo tonal, ou tone deaf. Será que se todos fossem tone deaf, a espécie humana sucumbiria? Porque um ou outro, sem problemas, porque vão existir outros. Mas aí isso daí implica em algo que remete a algo que a música, então, ela é algo assim, sine qua non para a sobrevivência. Se todos não tivessem, não sobreviveriam. Então, ou seja, são perguntas muito interessantes, né? Vou ler mais uma aqui e depois chega. É, por que que culturas diferentes têm músicas similares, né? É como se a música tem uma universalidade, né? Diferente da linguagem. A linguagem, ela é assim sempre identitária, né? Ela cria não só de uma linguagem para outra, mas dentro da mesma linguagem, por menor que seja um país, por exemplo, na Finlândia, que tem 5 milhões de pessoas, que eu morei lá um ano, eu não sabia falar finlandês, aprendi umas palavrinhas e tal, mas eles diziam que tem o pessoal da Finlândia no norte que fala um pouco mais assim, da Finlândia do sul é outra lá, a Finlândia central, isso, Finlândia litorânea. Ou seja, sempre existe essa questão. A gente vê isso, né? Por exemplo, numa periferia, numa cidade, entre um estado e outro, entre grupos, né, socioculturais diferentes. Existe sempre essa tendência da linguagem de identificar aquele grupo, né? Então, quando você fala, você está dizendo mais do que as suas palavras, está também mostrando um RG, né? Sonoro. A pessoa percebe que você não é daquele grupo, né? Ou é, né? Eu lembro nos Estados Unidos uma vez que eu fui numa danceteria e era jovem e tudo mais, e o cara tava lá, e aquele ambiente alto, não sei o quê, e eu cheguei, eu ia tomar alguma coisa lá, eu falei hi, só hi, H-I, assim, oi, né, hi, e o cara já virou para mim, era o bartender lá, ele falou assim, pô, tá, tranquilo, assim, feliz, tal, tipo, não, claro que eu, o que que você quer, tal, e antes de falar isso, ele falou, oh, tal, da onde que você é? Ou seja, ele com o hi, ele conseguiu perceber, esse cara não é americano, né? Ele já percebeu meu sotaque com duas letras, né? Então é um negócio muito interessante isso da identidade que tem. Aí voltando à pergunta aqui, se por que diferentes culturas têm música similar, universal? É como se existisse uma universalização, um vetor no sentido contrário da linguagem. Enquanto a linguagem tende a separar e identificar grupos, a música tende a unir. Todos vão gostar de pop, todos vão gostar de uma banda que fica famosa e tal coisa, todo mundo gosta, seja um asiático, seja um africano, seja um brasileiro, seja, né, um americano, um europeu, todos vão gostar daquela, né, pessoas de diferentes, né, bagagens socioculturais aí gostam do mesmo tipo de música, né? Então a música tem esse aspecto universalizador e eu tenho a minha resposta para isso. Mas enfim, meu ponto são 104 boas como essa. Algumas assim que estão contíguas, né? Elas são relacionadas. Então, né, a quarta aqui já não é, ele fala sobre animais, se o animal é capaz de entender e apreciar música, né? Enfim, na aula, a gente foi lendo essas coisas e teve uma discussão. Eu pensei que a aula fosse durar uma hora, que eram só duas pessoas que estavam, e no final a aula passou das 5 da tarde, né? O pessoal estava animado para falar, e eu também me animo, porque apesar de ter falado sobre isso, sempre é uma coisa muito instigante, né? Esse mistério, né? Relacionado com a música. Então, basicamente, o que eu convidaria vocês é a ler essas perguntas e trazer depois, numa outra aula presencial,
umas duas ou três que foram as mais interessantes para vocês, né? Não mais do que três, três já é muito. Assim, umas duas ou três, fala assim, essa sim realmente é algo. E especialmente se elas estão dialogando com o trabalho de pós-graduação de vocês. Acho que aí fica mais interessante. Vocês identificarem se é que existe, né, uma pergunta que... E a gente conversando na aula de quarta-feira agora, surgiram até outras perguntas que não estão na 104. Então isso, ele com talento, né, de grande pesquisador do Rio, ele foi pensando e fazendo, mas tem muito mais. Eu acho que tem infinitas perguntas, né, que são possíveis aí. Ele falou de várias dessas 104 que são muito boas mesmo. Eu gostei bastante delas. E você veja, né, novamente, ele não responde nenhuma delas. Nenhuma. Ele só fala. Fala e passa para a próxima, fala e passa para a próxima. O vídeo dele fazendo isso está aqui. Eu não recomendo assistir muito, a não ser que você vá pausando, porque como ele faz a pergunta e aquilo já dá uma inquietação, e quando você começa a estabelecer os primeiros, o preâmbulo de uma possível explicação, já vai para a próxima, né? Então a gente fica assim, dá até uma leve ansiedade, né? Se você tentar segurar e se responder, você tem que ficar só quase como se estivesse mostrando joias, né? Você não tem nada mais a não ser admirar, não tem o que fazer a não ser admirar. Então é basicamente isso que eu queria falar, né? A sugestão novamente que vocês tragam numa aula que seja presencial, umas duas ou três perguntas que foram mais interessantes, que dialogam com o trabalho de mestrado ou doutorado, e aí a gente pode conversar a respeito, que eu acho que vai ser um diálogo muito legal. Aí eu coloquei algumas informações aqui do curso da UFABC, de Introdução à Neurociência da Música, né, que eu estou fazendo agora, e que coincidentemente calhou de ser também com relação à cognição nesse momento. Então eu coloquei umas referências, que são boas referências lá para quem quiser assim, estudar um pouco mais a respeito, que podem ser referências que eventualmente são interessantes para o trabalho de pós-graduação de algum de vocês, né? Enfim. E que essas já são referências que passaram por uma curadoria, né, do pessoal do UFBC, que já é interessante, né? Eles falam de abordagens do estudo da cognição musical. Eles falam em quatro abordagens, que é a abordagem biológica, que aí é no aspecto biomolecular, a genética, a epigenética, a questão hereditária, que não necessariamente é genética, que nem é o caso da musia, que a gente vai ver mais adiante, que ela é dita, dizem que é hereditária, mas não genética. Como para mais ou menos ser canhoto, talvez. Diz que tem uma hereditariedade, mas não encontram o gene do canhotismo, né? Ah, então a primeira seria biológica, depois tem a abordagem individual, né? Que eu chamei aqui, esses termos aqui fui eu que coloquei, não foram eles, né? Ontogenia, psicologia evolutiva, que estão associados a isso. Depois tem um aspecto social, abordagem social. Então, eles colocam novamente quatro abordagens para o estudo da cognição musical: biológica, individual, social e cultural, que é uma coisa para mim um pouco próxima do social e do cultural, mas eles fazem uma diferença que eu acho que procede até. Porque essa parte social seria o aspecto da filogenia, ou seja, o estudo da evolução de uma população e não do indivíduo em si, né? Somente o indivíduo, que aí entraria questões como estudos como da psicologia social, né? Da arqueologia. Então, e na questão cultural, em vez de arqueologia, entraria a antropologia, né? O estudo das ciências sociais, né? Do desenvolvimento das comunidades, dos grupos humanos. E também uma ciência que meio começou e acabou, né? Meio que a memética, né? Que o Richard Dawkins dizem, né? Que foi ele que lançou, e é uma coisa muito metafísica para uma pessoa tão ateísta como ele, que talvez por isso que acabou virando meme de internet e não memética, porque para mim é um negócio interessante, fazendo uma ponte da genética, né,
que é a menor unidade informacional biológica, com a memética, com o meme e o gene, né? Então, o gene é a menor unidade informacional biológica e o meme seria a menor unidade informacional cultural. É uma ideia interessante, é uma bela, no mínimo uma bela analogia, né? E aí tem essa questão, mas me dá a impressão, até onde eu sei, que eu sei pouco, que a memética não foi para frente, ficou nisso e aí virou meme, né? Virou o jargão aí que se tem na internet, né? Então é isso, basicamente isso que eu gostaria de falar hoje e depois a gente vai ter a nossa segunda aula de cognição, que fica e eu vou colocar, como não vai ter a aula presencial, né? Eu vou disponibilizar até a quarta-feira que vem a, a gravação aqui das minhas considerações e falando sobre a página da Cognição 2 que eu ainda não fiz, vou fazer. Cognição 2 e depois gravo o vídeo e fica aí disponibilizado para vocês. É isso aí. Tudo de bom então, até a próxima.